Programa livre para todos os públicos. Olá! Já parou para pensar no local em que você vive? Neste programa a gente faz exatamente isso. Fica com a gente que o programa Urbanidade está no ar. A história de cada bairro da cidade tem uma importância única para a identidade da população. No Urbanidade de hoje, vamos mostrar as transformações no bairro Damas, em Fortaleza. Vamos receber também a arquiteta e urbanista Mariana Quezado para falar sobre geoprocessamento. E para começar, que tal um pouco de ar livre? A Ayane foi vivenciar essa sensação de liberdade nos espaços públicos da cidade. Confira! A pandemia transformou o que a gente chama de liberdade. Inclusive, estar ao ar livre virou sinônimo de saúde. Nossos personagens de hoje vão contar como foi ressignificar tudo isso. Afinal, estar ao ar livre é tudo que a gente quer. Estar ao ar livre é o que a gente mais deseja nesse momento, né? E não podia ser diferente com a Lara e o Navi, um casal super jovem, ela tem 21 anos, ele também é super jovem, namoram há 5 anos, não é isso? Isso. E procuram, assim, quantas vezes estar pelo menos em contato com a natureza? Pelo menos uma vez por semana? A gente tenta, sempre uma vez por semana. Às vezes não dá por causa da rotina corrida, mas a gente tenta. Como é essa relação de vocês? Ó, a gente escuta até o barulhinho dos bichos, né? Como é essa relação de vocês com a natureza, com o espaço aberto? O que é que vocês pensam assim? É muito agradável, a gente sempre tenta fazer alguma atividade, né? Trazer comida para lanchar aqui, trazer o violão para cantar. É muito gostoso passar momentos aqui. A Joelma, ela é uma vovó super coruja, ela juntou o útil ao agradável, é decoradora de festas e aí resolveu comemorar ao ar livre o aniversário da netinha, não é isso? Isso mesmo. Você que organizou tudo, como é que foi? Tudo. Das lembrancinhas ao hoje, ao agora. O bolo tá aqui atrás, vocês estão vendo. Como é que é pra você ressignificar os aniversários, as festas, tanto da sua netinha, né, agora ao ar livre, quanto de outras pessoas que você deve fazer, né? Gratificante, né? Porque uma coisa que a gente era acostumado só aquele grupinho fechado, ao ar livre não. Em plena pandemia a gente pode chamar mais gente, todo mundo de acordo com as legalidades, né, do momento, que o momento é difícil, né? Tá muito difícil, mas deu certo, graças a Deus. Né? Vocês costumam ir à praia também, em outros lugares abertos? Sim, costumamos. Das praças dos bairros também, né? Ultimamente algumas têm sido reformadas, aí a gente pode aproveitar esse espaço para fazer atividade física, para ter encontros, né, com os amigos também. Geralmente os casais vão a encontros tipo cinema, restaurante. Vocês preferem então um encontro às abertas, assim, né? Ao ar livre mesmo. Esse pontinho assim, de natureza é muito bom para nós que moramos em um ambiente muito urbanizado, né, com muito carro, casa, aí é bom ter um contato com algo totalmente diferente assim, né, do nosso mundo. Sem falar que a gente também está num tempo de pandemia, né, e o tempo de pandemia requer um pouco mais de distanciamento, uso de máscara, todos os protocolos. E esse lugar proporciona um pouco desse momento de estarmos em um canto fora de casa, vamos dizer assim, mas mesmo assim no distanciamento, respeitando os protocolos, né? Então são 3, né? O Davi, a Lara e a natureza, o meio ambiente, o espaço, enfim. Que a gente almeja para a vida, né? Que a gente consiga ter esse tempo realmente para repensar. Então esse tempo livre no mundo onde cada vez mais a gente precisa estar ocupado, precisa estar fazendo alguma atividade, é muito importante, né? Então eu vejo realmente que essas atividades, né, que nos foi retirado durante um bom tempo aí da pandemia, mostrou mais ainda a necessidade que a gente precisa ter esses momentos, né? Então, quanto mais a gente ficava recluso, a gente viu que foi crescente o número de crises de ansiedade,
de pânico, né, de depressão. Então, para que a nossa saúde mental ela esteja bem, todo o nosso corpo precisa estar bem, né? E o que a gente pode fazer? Então, são pequenas atitudes simples, né, do nosso dia a dia, seja meia hora, né, durante a semana, né, enfim, tanto que você conseguir fazer e que isso seja gradativo, você vai ter uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar. Então isso vai desenvolver também suas relações interpessoais, né, você vai estar menos estressado, vai melhorar o seu humor. Então eu recomendo, né, que a gente consiga estar ocupando cada vez mais esses locais públicos e até gratuitos, né, não tem custo. Então a gente conseguir ter esse acesso a coisas que estão ao nosso redor e muitas vezes a gente passa desapercebido, né? Pela correria realmente do dia a dia. Então é interessante a gente ter aquele momento livre, vai fazer um piquenique, vai olhar o mar, vai contemplar a natureza, né? Ver os pássaros, isso é muito importante, né? Então que se você quer, né, deseja ter uma melhor qualidade de vida, inclua também essa atividade no teu dia a dia, né? Porque isso vai te trazer mais prazer, né? Sensação de felicidade, de calmaria, então isso é muito importante. Você sente a sensação de liberdade, assim, quando você está ao ar livre, com a sua família? Sim, com certeza. Com certeza, e assim a gente fica até mais segura, né? Porque ao ar livre tem distanciamento, a gente pode cumprir tudo, não fica aquela aglomeração de um ambiente fechado num ambiente aberto, muito mais tranquilo. Você costuma fazer outros tipos de passeio, ir à praia, ir a outros lugares abertos também, com a sua neta, com a sua Costumava, família? né? Costumava, mas nesse momento não. Agora É tá a primeira vez. Hoje é a primeira vez? Hoje é a primeira vez que a gente está abrindo, assim, depois de quase 2 anos. Então você foi rigorosa com relação à máscara, com relação a todo mundo vir direitinho. Álcool gel, distanciamento. E é porque, assim, a família, a gente sempre é um grupo que se reúne. Mas a gente se reúne de acordo, 15 pessoas no máximo. E hoje a gente pode trazer mais. A gente está passando por um período de pandemia, infelizmente não acabou, mas estamos voltando aos pouquinhos, né? Você, Lara, passou a dar mais valor a momentos como esse, fora de casa, já que a gente ficou um tempinho, assim, um pouco mais preso, né? Eu já sempre gostei, né, desde criança. Mas aí depois da pandemia, que a gente passou muito tempo em casa, aí sair assim você curte cada momento quando você sai. É um respiro, né? É como se você estivesse respirando, inspirando um ar um pouco diferente da rotina. E vocês percebem que as pessoas também, assim, estão aproveitando mais? Vocês têm essa percepção que as pessoas a oportunidade que tem, quando podem, né? Porque a gente ainda está no período de pandemia, mas como pode, que elas aproveitam? Tem aproveitado mais? Com certeza. A gente vê que agora há pouco tinha bastante gente aqui no parque, muita gente comemorando aniversários, piqueniques em famílias, né? A gente vê bastante. Qual a importância? Você disse que tudo mudou, você disse que hoje é a primeira vez, então deve ter uma importância muito grande para você esse momento. Qual a importância que você acha que os espaços abertos têm para a cidade e para as pessoas, além de possibilitar momentos como esse? Até financeiramente é bom, né? Porque em outras épocas a gente gastaria muito mais. Estaria num ambiente fechado. Fechado e gastando mais, né? Uma coisa que o poder aquisitivo foi bem afetado, né? Para muita gente. Então, aí aqui não, aqui foi liberdade total. E liberdade do bolso E também. liberdade do bolso. Você acha que a Natasha, sua netinha de 1 ano, você já percebe a diferença? Se ela estivesse num espaço fechado, a reação dela, a forma dela de brincar, de conviver, seria diferente ao seu ver? Seria sim, porque aqui até eu noto assim, ela ficou muito à vontade. Porque ela nunca tinha visto, tem gente que ela nunca viu hoje. E ela não estranhou ninguém. Né? Porque vê muitas crianças passando, muita gente se divertindo, conversando. Ela foi uma que ela aproveitou tudo, apesar de 1 aninho, né? Você viu a felicidade, A felicidade dela, e a dela. sensação de liberdade. De liberdade. Muitos anos de vida. Ar livre é o que a gente quer, né? No momento é o ar livre mesmo. E eu sei que tem um momento que vocês se reconectam quando estão ao ar livre, que é... Tocar violão, cantar. Vocês curtem, né? Vamos dar uma palhinha pra gente agora, então, pra eu me reconectar também.
já não precisa falar comigo, dengosa assim. Briga só pra depois ganhar meu carinho de mim. E quero ver você. Valeu! A arquiteta e urbanista Mariana Quezado é nossa convidada especial. Mariana, para começar a sua participação aqui no Urbanidade, explica pra gente o que é geoprocessamento. Geoprocessamento é um conceito bastante abrangente que inclui técnicas de coleta e tratamento de dados georreferenciados, ou seja, dados que têm uma posição no mundo, né, de acordo com um sistema de referência de coordenadas escolhidos, né? E aí inclui sensoriamento remoto, o GPS e também os sistemas de informação geográfica, conhecido como SIG. O SIG, ele tem essa característica de visualização, análise e também tratamento, né, de dados georreferenciados, associando dados geométricos, dados espaciais, né, ou gráficos, como por exemplo mapas, com informações, dados tabulares, dados alfanuméricos. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil para entender. Por exemplo, a gente tem um dado de escolas no município. E aí a gente pode ter essa localização das escolas, né, em formato de pontos, os pontos espalhados pela cidade onde tem escolas. E esses pontos não estão só apenas essa informação gráfica de localização, a gente também pode ter dados alfanuméricos ligados a eles. Por exemplo, o nome da escola, o endereço, o número de vagas, se é uma escola de ensino infantil, fundamental, médio, se é uma escola estadual ou municipal. Isso é um exemplo, mas tem vários. Por exemplo, se eu tenho a informação de ciclovias e ciclofaixas em Fortaleza, né? Então a gente vai ter essas linhas de ciclovias e ciclofaixas. E aí eu posso classificá-las nesse dado tabular entre se é ciclofaixa ou ciclovia, a quilometragem e outras informações possíveis, o material, entre outros. Também podemos falar em uma informação, por exemplo, de usos do solo da cidade, né? Então a gente vai ter polígonos espacializados que vão ter, né, um limite, não apenas a localização, como é o caso dos pontos, mas também um limite, né, geométrico ali determinado, que pode ter a informação, é um uso residencial, comercial, industrial, qual é a área, né, se é misto, aí tem área residencial e área comercial e assim por diante. Tudo depende, né, do propósito que aquela informação foi produzida e a partir dessa informação, desse dado, essa informação pode ser trabalhada, que é o que eu falei, o SIG permite tanto a visualização, né, de dados, quanto a análise, quanto também o manuseio desse dado de acordo com o propósito que você quer representar, que você quer analisar e assim por diante. E aí o geoprocessamento tem muito a contribuir para o planejamento urbano, né? O geoprocessamento e o SIG. Como eu vinha falando, o geoprocessamento e o SIG, eles têm essa potencialidade de trabalhar com dados georreferenciados, né? Pode ser até meio óbvio falar, mas é bom reforçar que planejamento urbano precisa ser feito com informação, né? É preciso conhecer a realidade local para poder pensar políticas públicas, pensar esse planejamento conectado com a realidade local, né? Isso é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é, quando você trabalha com informações georreferenciadas, você pode sobrepor dados. E às vezes, essa sobreposição de dados gera informações que não estavam ali no primeiro momento. Por exemplo, eu posso, né, o pessoal do planejamento de transportes faz muito isso, né, de sobrepor, por exemplo, dados de acidentes de trânsito, né? E aí associar isso com a informação da velocidade das vias. E aí, de repente, isso leva a crer que, de repente, onde acontece os acidentes é porque precisa de uma redução de velocidade ou que precisa de um semáforo, por exemplo, né? Ou, no caso, a gente também poderia pensar em uma associação de dados de casos de dengue, por exemplo, com áreas onde não há saneamento básico. E aí você perceber que esses casos de dengue vão acontecer muito em áreas onde não tem saneamento. Então, claro que precisa de uma campanha de educação para não acumular água parada,
Mas às vezes não é só isso, às vezes o problema é muito mais estrutural. E aí vem as políticas públicas, o planejamento urbano, advindo dessa informação que veio de uma sobreposição de dados que o geoprocessamento tem muito a contribuir. É hora de fazer uma pausa. No próximo bloco vamos conhecer um bairro em Fortaleza cheio de histórias. Urbanidade volta já. Os bairros da cidade guardam histórias que explicam a jornada de ocupação dos espaços. Eu mesma fui conhecer um desses bairros em Fortaleza, que chama Damas. Olha só. O Urbanidade foi conhecer a história do bairro Damas, que ainda preserva algumas edificações antigas. Existem algumas teorias para o nome do bairro, que começou nos anos de 1930. Uma delas, e a mais aceitável, é a de que a elite fortalezense saía da agitação do centro e da Parangaba e vinha para as chácaras das damas abastadas da época. Evaldo, quais são as outras versões para o nome desse bairro? Além dessa versão, que é a mais tradicional, a mais conhecida, eu acredito que essa é a verdadeira origem do bairro Damas. Existem outras teorias. Uma delas é que aqui se localizava uma congregação das damas da instrução cristã. Era uma organização mantenedora do Colégio Santa Cecília, que se localizava no bairro Damas e que na década de 60 mudaria para a Aldeota. E que o nome bairro Damas é exatamente em homenagem a essa congregação cristã. Há uma outra teoria de que aqui havia uma lagoa em que algumas damas da aristocracia iam tomar banho e aí os trabalhadores, os curiosos, iam observar essas damas tomarem banho, viraria o bairro das Damas. Há uma teoria também que aqui havia um sítio em que um determinado cidadão morava com 4 damas e quando os trabalhadores desciam do trem, diziam, não, nós estamos descendo na estação das damas. Mas a teoria que realmente vale a pena, aquela que se aproxima da verdade, é exatamente esta. Era um local de refúgio da aristocracia, das damas da aristocracia, das classes mais abastadas, mais privilegiadas de Fortaleza a partir da década de 30. Certo, então pronto, a partir da década de 30 é onde começa a história do bairro, né? Conta essa história pra gente. Bom, isso é muito interessante, né? Porque o bairro Damas, hoje a gente observa a complexidade, os problemas urbanos, as pessoas que passam com pressa na Avenida João Pessoa, fumaça, carro, concreto, a velocidade das cidades. A gente mal se lembra que isso aqui, na verdade, era um espaço muito próximo de zona rural. O centro da cidade, Fortaleza, até a década de 30, era essencialmente aquela região ali do centro, né? da Catedral, do Palácio do Bispo, enfim, a área localizada entre a Avenida Dom Manuel, Duque de Caxias e Tristão Gonçalves. Isso aqui era a Estrada da Parangaba. A Estrada da Parangaba, até a década de 30, era uma estrada em que passavam carros de boi, charretes, cavalos, jumentos raros, pouquíssimos carros. Em 1929, o então presidente Washington Luiz acimentou toda essa estrada da Parangaba, trouxe uma importante melhoria para essa via. Mas aí Washington Luiz foi derrubado pela Revolução de 30. Os revolucionários de véspera, que haviam mudado o nome da via para Avenida Washington Luiz, acabaram mudando o nome da via para a Avenida João Pessoa, que era o governador da Paraíba, que foi assassinado, e o seu assassinato foi o estopim da Revolução de 30 e viraria a Avenida João Pessoa. De toda sorte, entre a década de 30 até a década de 60, isso aqui era um espaço de chácaras, de sítios, em que as famílias mais ricas, mais abastadas, fugiam dos problemas urbanos e vinham para o descanso. Era uma região de veraneio, era realmente a área dos grandes casarões, dos bangalôs, dos palácios, dos sobrados, enfim, era uma área da aristocracia da cidade. Talvez uma das grandes referências para essa aristocracia era o Clube Ideal. O Ideal Clube se localizava aqui no bairro Damas. Era um clube que tinha piscina, rink de patinação, que tinha quadras de tênis, mas somente para a aristocracia. O pessoal mais pobre ficava do lado de fora, ficava no sereno observando os aristocratas ocuparem aquele espaço. Posteriormente, o Clube Ideal acabaria indo para a beira-mar de Fortaleza. Uma escola muito tradicional de Fortaleza também era o Colégio Santa Cecília, que também se localizava aqui no bairro Damas. Era um espaço essencialmente
da aristocracia. As chácaras, os sítios, um lugar de descanso e de lazer. Hoje, pessoas como a Dona Ila criam novas narrativas para o Damas. Pronto, então vamos... Fala pra gente qual a importância da comunidade se organizar para crescer. É difícil a gente se organizar porque nada o povo pode. É muito difícil. Para você conquistar aquele espaço, vamos para uma reunião, ninguém quer ir. Eu estou fazendo cuidando do menino, eu estou não sei o quê, hoje eu vou não sei para onde. Aí você tem que dizer, explicar o benefício, mas eu não posso. Fulana vai, fulana não vai, no fim a gente se organiza, quando vê aquela coisa, vão. Mas o bairro para mim, ele não me dá problema. Porque eu sou filha do bairro, se os daqui não vão, lá perto do Caravela eu ligo. Aí o Dimi vai ter uma reunião assim sobre, eu vou. O apartamento aí, vão todas. Por isso que é importante ter alguém para tomar a frente, né? Exatamente. Aí eu digo, minha filha, é um benefício para o nosso bairro, vamos pedir a centrovia, aí vamos. Aí eles têm a centrovia, é todo benefício da comunidade, porque a gente não vamos viver só de cesta básica, a gente tem que mostrar trabalho, procurar, né? E tem que ir atrás. Se você não for, você não sai do canto. Em 30 anos a senhora já com muita luta, né? Conseguiu posto de saúde, polo de lazer e também... E cursos, e botei muita gente para criar seus filhos. Isso, a partir dos cursos, deu para essas pessoas a oportunidade de uma independência financeira. Né? Então vamos conhecer a comunidade, vamos conhecer a sede da associação. Vamos. As ações de Dona Ila revolucionam a vida de muita gente, inclusive de pessoas de outros bairros que chegam ali. Eu tenho uma amiga em comum com a Dona Ila e eu falando com ela sobre... Eu queria mudar de profissão, né? E aí ela me falou de um projeto da Dona Ila de ensinar pessoas a nova profissão e aí me falou da depilação. E aí eu vim, me apresentei e ela disse que com todo prazer e o que ela queria era que eu me tornasse uma boa profissional. E aí eu me prontifiquei a ser uma boa profissional e depois trazer os frutos dessa nova profissão para ela ver. E teve algum custo nesse curso? Não, inclusive ela disse que fazia questão, né, de eu não pagar, porque o pagamento, como eu te falei, era de eu ser uma ótima profissional e que eu me prontifiquei a ser. Quando eu conheci ela, aí eu descobri esse mundo, né? Esse mundo massa que ela dava aula, não cobrava nada dos alunos, que ficava feliz em ver o aluno realizado, ensinando o que ensinaram para eles. Fiz vários cursos com ela, manicure, depilação, maquiagem, informática, fiz várias coisas. Não atuo na área de nenhum, mas foi bom o aprendizado e a vivência, que é o mais importante. É um espaço que é aberto não só às pessoas da comunidade, não é mesmo? Com certeza, é para todos, é para o público. Nós estamos felizes e sempre trazendo esses cursos para poder as pessoas se qualificarem. E sempre a luta e a conquista é sempre você vai atrás de conquistar mais e mais. Agora vamos voltar a fazer contato com a arquiteta e urbanista Mariana Quezado. Mariana, a gente acabou de ver essa matéria que mostrou a transformação no bairro Damas. Agora fala pra gente, na sua opinião, o tempo é amigo ou inimigo das transformações na urbanidade? Trazendo um pouco essa reflexão para a ideia dos assentamentos informais em Fortaleza, que tem tudo a ver com a pesquisa que eu realizei no meu mestrado, né? Esses assentamentos informais têm algumas áreas em Fortaleza que foram demarcadas como zonas especiais de interesse social, né? Que são as ZEIs. E isso foi demarcado no plano diretor. Essas ZEIs têm muito a se beneficiar com esse processo também de geração de dados, de análise de dados. Por quê? Na minha dissertação, um dos pontos abordados foi que existe uma falta de informações, né, nessas áreas informais, né?
Isso tem um fundo técnico, né, uma questão por essas áreas terem sido informalmente desenvolvidas, mas também tem uma força política. Por muito tempo, essa questão de não ter informações legitimou a falta de planejamento urbano, de políticas públicas nessas áreas. E as EIs, elas têm esse potencial porque o plano diretor exige que as EIs sejam regulamentadas por meio de, entre outras coisas, de um plano integrado de regularização fundiária. E focando na palavra integrado, né, a ideia é que sejam produzidos diversos planos. A gente tem aqui em Fortaleza 10 EIs que iniciaram esse processo depois de muita pressão popular e a gente teve a elaboração desses planos integrados, que a sigla é PIRF, por 3 equipes técnicas de 3 universidades aqui de Fortaleza. Então a gente teve entre 2019 e 2020 uma abundante produção de informações, né? Na minha pesquisa eu coloco muito a questão eu digo que há uma opacidade de informações nessas áreas, no sentido da oposição da transparência, né, vindo do conceito de espaços opacos do Milton Santos. E aí essa falta de informações, né, ela impede, como eu vinha falando, né, impede muitas vezes o avanço, né, de análises de planejamento urbano baseado na realidade. E aí a gente teve toda essa produção de dados, de informações, está tudo disponível, inclusive online, as informações produzidas nesse processo do PIRF, e a gente tem isso porque são os EIs. Então, assim, embora esse processo das EIs é um processo lento, que foi avançando graças a muita pressão popular, foi graças a essas áreas serem EIs que elas receberam, né, esse processo de planejamento, avançaram nesse processo de produção de informação, não apenas produção de informações técnicas, espaciais, ambientais, socioeconômicas, mas também diagnóstico comunitário, né, com cartografia social. E tudo isso pode ser associado numa base única graças ao sistema de informações geográficas. Essa troca de informações pode ser muito benéfica, né, tanto porque nesse processo de planejamento que houve em 2019 e 2020, teve que haver e tem que continuar havendo uma escuta muito grande da comunidade, que é quem sabe os problemas, né? Isso associado com a produção técnica de mapas, da utilização dos sistemas de informações geográficas. Então, há sempre aí uma troca de informações muito benéfica, né? No sentido de produzir esses dados confiáveis, dados não apenas, como eu falei, de diagnóstico técnico, mas também de diagnóstico comunitário, nessa leitura dos problemas e das potencialidades para que esse planejamento urbano seja conectado à realidade, para tentar amenizar esses problemas e reforçar essas potencialidades, né? Acho que é algo que também esses planos mais focados nas zonas especiais de interesse social têm essa potencialidade por ser mais aproximado, né? A gente tem uma produção de dados em Fortaleza que foi realizado, né, um levantamento ali entre 2010 e 2013, que é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que fez um levantamento de informações tabulares, né, alfanuméricos sobre os assentamentos, mas como foi uma coisa que pegou a cidade todinha, acaba que ainda fica superficial, fica muito mais alfanumérico, né, nesse sentido de são quantos imóveis, quantas famílias. Essa troca de informações mais próxima, né, entre técnicos e comunidade tende a aprofundar mais, inclusive entrando em outras questões que vão além da arquitetura e do urbanismo, né, questões socioeconômicas, questões de geração de emprego e renda, de organização comunitária, potencialidades de movimentos culturais, né, existentes dentro das EIs e assim por diante. O programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas nossos encontros continuam na internet, no canal do YouTube da TV Diário. Acesse lá, até a próxima!